Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal! Nossa, que doideira, velho! É uma live curta, onde eu vou falar de máquinas térmicas, vou falar da segunda lei da termodinâmica. Aí se você falar assim pra mim, ó, professor, eu não sei nada de termodinâmica, vai adiantar essa live pra mim? A resposta é sim. Depois da aula de hoje, você vai saber, sabe como que pode cair uma questão de segunda lei da termodinâmica, de máquinas térmicas no Enem. Inclusive, eu vou fazer uma questão no Enem considerada difícil e eu te garanto, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e eu te garanto que vocês vão conseguir fazer. O tema de agora vai ser máquinas térmicas e a primeira lei da termodinâmica. Olha que coisa mais linda, gente. Eu deixei uma maquinazinha térmica aqui, ó. Olha só que coisa mais linda. Isso aqui é uma máquina térmica. Então é isso que a gente vai estudar hoje, o funcionamento disso, como é que o calor gera movimento, quais as aplicações disso na humanidade, qual que é a física por trás disso, quem que é o cientista que inventou a máquina térmica, qual que é a máquina térmica, né, que a gente usa nos dias atuais, né, e como é que funciona a transformação, a conservação da energia numa máquina térmica. Então esse é o assunto dessa live de hoje. Muito importante mesmo. Então vamos lá então, ó. Vamos começar máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica. Deixa eu só voltar aqui uns PowerPoint. Pera aí. Tá aí, ó. Esse é o assunto. Ó, um trovão aí cabuloso. Se deu trovão é porque eu tô vivo, velho. Não tenho medo de trovão, tenha medo de raio. Mas a questão é o seguinte, se o raio acertar em você, é provável que você vai morrer. Então você não vai escutar o trovão. Então se você escuta o trovão, é sinal que você está vivo. Então você tem que estar agradecendo, obrigado por escutar esse trovão. Entenderam a ideia? Porque primeiro, né, chega a luz, se cai um raio. Se cai um raio, então emite luz, né? Raio é transporte de elétrons ali, é uma corrente elétrica muito grande que chega a emitir luz. A luz chega no seu olho, aí essa corrente elétrica no ar expande o ar, causando trovão. E aí esse trovão, a velocidade do som é menor que a velocidade da luz, muito menor. Então por isso que primeiro você vê o relâmpago, o raio, para depois escutar o trovão, né? Então, o trovão é questão que você está vivo ainda, tá bom? Tem gente que morre de medo de trovão, né? Mas não tem nada a ver com a aula de hoje, mas eu sou assim mesmo. Claro que a física não sai de mim, eu fico explicando o tempo todo. Sem mais delongas, bora começar máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica. Ó, o que são máquinas térmicas, né? Máquinas térmicas é um dispositivo que opera em ciclos. Professor, o que é isso, operar em ciclos? Operar em ciclos é o seguinte, eu tenho um gás, né, e esse gás ele vai retornar para o seu estado inicial. É basicamente isso. Mas o mais importante aqui em máquinas térmicas é você saber, né, que a função de uma máquina térmica é pegar o calor e transformar em trabalho. Trabalho é movimento. Então, ó, quem que inventou a máquina térmica? Foi um cara chamado James Watt. James Watt construiu uma máquina térmica que superou o rendimento do trabalho de um homem. Isso é incrível, né, gente? Porque olha só, o que a gente tinha até 1750 por ali eram animais fazendo o trabalho de um homem, a natureza fazendo o trabalho de um homem. Professor, como assim a natureza? Por exemplo, se você pegar como é que fala a palavra? Uma água. A água caindo, ela vai movimentando a roda e essa roda, né, ela vai fazer um serviço para o homem, entendeu? Já viu a roda d'água? Os moinhos de vento também, né? Atualmente são as hidrelétricas, que é o vento, né? Que é um vento fazendo um trabalho para um homem. Então o homem começou a manipular a natureza, começou a manipular o animal, tudo para poder fazer o serviço para ele. Só que ninguém, até o momento, tinha construído uma máquina térmica assim, que funcionasse de maneira plena, melhor que um homem. Tinha uma máquina térmica, mas não era nada demais não, sabe? Era coisa bem simples. Aí até que o James Watt conseguiu fazer uma máquina térmica melhor do que o serviço de um homem. Então, pô, é interessante eu ter uma máquina térmica. E é isso que eu vou te mostrar agora. A primeira máquina térmica inventada, né, que é a máquina de James Watt. Eu vou mudar de lugar, gente, porque o barulho aqui tá muito e tá me incomodando. E aí, não fica legal. O microfone tira o ruído.
Dá pra entender de boa. Ah, Bressan, que bom então, cara. Que bom que o microfone tá tirando ruído. Então bora, junto e misturado aí, ó. Marcela, tá nos grupos. Você tá em qual grupo? Responde pra nós aí. Responde pra nós em qual grupo que você tá. Que eu te falo mais ou menos o horário que foi liberado, tá bom? O que é uma máquina térmica, gente? Olha que coisa mais linda, olha que invenção magnífica e super simples. Ó, eu coloco aqui um caldeirão com água. E aí, eu vou começar a aquecer esse caldeirão aqui, ó. Vou aquecendo, 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 aquecendo. E aí essa água vai aquecer, vai virar um vapor. Esse vapor vai subir por aqui, vai chegar aqui, ó. E vai entrar um vapor de água muito quente aqui. Esse vapor de água muito quente, ele tem muita energia. Essa energia do vapor de água consegue empurrar o pistão para baixo. Piston é esse êmbolo móvel aqui, ó. É uma região dentro de um cilindro que consegue se movimentar. Então isso é um piston. E quando esse piston é empurrado para baixo, perceba que tem uma peça no piston aqui, ó, acoplada a esse disco. Então esse piston aqui empurra esse disco, fazendo esse disco começar a girar. Esse disco aqui, ó, é chamado de virabrequim. Na verdade, esse conjunto, né, do piston que empurra o disco para baixo, que faz um disco girar, esse conjunto é chamado de virabrequim. Tem dentro de carro sim. Às vezes alguém está pensando, será que tem no interior de carro? A resposta é sim, tem. E aí, esse piston aqui, ó, quando esse disco começa a girar, quando ele começa a completar uma volta, aí aqui começa a comprimir o gás. Essa válvulazinha aqui, ó, ela é fechada. E essa válvulazinha da direita nossa aqui, ela é aberta. E esse gás que perdeu energia, por que ele perdeu energia? Porque ele empurrou o pistão para baixo. Esse gás que perdeu energia vem para essa região aqui, ó, e vai passar por um condensador. E aqui vai ter água fria. Vamos colocar uma água fria aí, ó. Gente, a pessoa é muito à toa. Olha a animação que eu fiz. Ó, tá a aguinha fria aí, mas tá uma gota muito grande, não tá? Eu quero fazer essas gotinhas ficar pequenininhas. Aí eu coloquei um Kung Fu Panda pra... Isso não foi eu que fiz não, foi um amigo meu que fez. Pessoa muito à toa. Chamou Fábio, amigo meu. E aí colocou essa água fria aí, ó. E queria colocar uma água fria para demonstrar, né, que essa região aqui da tubulação tá caindo uma água fria. Então se tá caindo uma água fria, esse vapor de gás, ele condensa e vira água novamente. Já percebeu, né, quando você tem um vapor, né? E aí, esse vapor, se você esfriar ele, ele vira líquido novamente, né? E vai condensar e vai virar água líquida novamente. Quer ver um exemplo clássico? Se você pega um copo, enche de água, ali, água gelada, gelada mesmo assim, e deixa ali no ambiente, o que vai acontecer? As moléculas de água que estão no ar, vapor de água, vai encostar no copo. Ao encostar no copo, perde energia. Ao perder energia, as ligações, né, as moléculas de gás que estavam com uma energia muito grande, vai diminuindo a energia, vai chegar perto de uma da outra e vai formar uma ligação. Essa ligação que é formada é a água ficando líquida. E aí começa a molhar em volta do copo, né? A gente fala assim, o copo está suando. Gente, o copo não tem glândulas sudoríparas para poder suar, né? Então não faz sentido. Então o copo não sua. Aquele molhado ali em volta do copo gelado é vapor de água que condensou, vapor de água que ficou líquido, vapor de água que estava no ar, que é a umidade do ar. Entendidos? Então por isso que eu jogo uma água fria, para condensar o vapor de água que está aqui, ó. E aí esse vapor de água, ele vira líquido novamente, é mandado para cá. E aí esse vapor aqui ele é esquentado novamente, ele chega aqui, empurra esse pistão para baixo aqui, ó, faz aqui dar uma volta, aí eu vou e fecho essa válvula, abro essa válvula e aqui o vapor esse vapor, né, sem energia, né, porque ele perdeu energia empurrando esse pistão. Vem para cá novamente e condensa e vai indo. Ó, vapor de água chega, empurra o pistão, que dá uma volta, aqui fecha, aqui abre e aí vem para cá e condensa novamente. E com isso aqui vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. E James Watt usou isso aqui para tirar a água de cisterna. Ele jogava um balde lá, deixava o fogo lá, né? E aí ia rodando assim, ó, enrolando na corda e a água da cisterna ia saindo, né? Ia puxando a água da cisterna através de um balde. E esse dispositivo aqui, ó, era mais rápido do que como é que fala a palavra? Do que um homem puxando, entende? Então, ou seja, era uma máquina que superou o rendimento de um homem.
Agora você começa a entender o que é uma máquina térmica. Máquina térmica pega calor, que está aqui, gera movimento. E essa máquina de James Watt ela é muito boa porque ela superou o trabalho realizado por um homem. É isso. E após essa descoberta da máquina térmica, né, já começou a ser usada na indústria têxtil. A indústria têxtil, né, para fazer tecido, para fazer pano, né, igual a gente conhece aí com algodão, era tudo manualmente, até ali por volta de 1700. Após a descoberta, né, após a invenção dessa máquina térmica por James Watt, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar algodão e esse movimento ali, que era tudo manual para poder fazer o algodão virar uma linha, para poder virar um tecido, uma roupa, começou, né, a ser feito através de uma máquina térmica. E aí teve, né, aquela famosa, isso aqui está diretamente ligado à Revolução Industrial de 1750. Olha só como é que é atualmente, né? Então agora isso aqui é uma máquina térmica, isso aqui as pessoas não precisam ficar girando. Aqui, né, é só colocar fogo, que ao colocar fogo já começa a girar, né, daquela maneira que nós já sabemos. Isso aqui, ó, que eu coloquei aqui no início da nossa live de hoje, é exatamente uma máquina da indústria têxtil. É exatamente isso. Ó, é isso aqui. Ô, gente, o que está rolando aqui é o seguinte, entrando aqui, ó, é onde eu estou colocando o mouse, é onde está entrando vapor quente de água, né? E aí empurra, tá vendo? E esse movimento aqui de vai e vem faz essa roda girar. Aí assim que esse vapor de água empurra, ele perde energia. Aí ele fica meio azulado, esse azul aqui é um gás mais frio. Aí ele é liberado para cá. E é o tempo todo. Entra vapor quente, sai vapor de água frio. Entra vapor quente, sai vapor de água frio. E esse movimento de vai e vem aqui, ó, faz aqui girar. E aqui eu coloco o algodão e o algodão vai tecendo a linha da maneira que a gente conhece. Muito bonito, né? Então isso aqui é uma máquina, um exemplo, né, de máquina na indústria têxtil. Entendidos? Logo depois da indústria têxtil, né, que deu esse boom aí na Revolução Industrial, chega as locomotivas a vapor, também ali antes de 1800. Então, estou falando de finalzinho de 1700, foi bem rapidinho. Como é que funciona uma locomotiva a vapor? O mesmo esquema, ó, chega aqui um vapor muito quente, tem um vapor muito quente aqui de gás. Esse vapor empurra o pistão, né? Então esse aqui é chamado de pistão. Pistão é uma barra, né? Uma barra que consegue, né, se movimentar ali ao longo de um cilindro. Então esse aqui, ó, é empurrado. Aí assim que esse gás ele perde energia, ele é liberado, ele vai ser mandado para fora. E isso aqui, ó, essa parte aqui, dá uma olhada nessa parte. Olha onde que essa parte fica lá dentro de uma locomotiva a vapor. Dá uma analisada. Aqui, ó. Olha que doido. E aí, ó, você começa a perceber, ó, o vapor de água quente entrando, empurrando o pistão. Aí começa a girar as rodas. E as rodas estão em cima de um trilho. Tá vendo? Aí depois que é empurrado, é liberado. E aquela fumacinha que sai ali, na maioria das vezes, é vapor de gás que está ali saindo, né? Isso de uma Maria Fumaça. Então, ó, mas ao mesmo tempo sai muita fumaça, porque tem que ter uma caldeira aqui, ó, dá uma olhada aqui na caldeira aqui, ó, esquentando a água para poder mandar esse vapor de água para cá. E essa fonte de calor aqui, na maioria das vezes não sempre, vai ser uma fonte não renovável. Por exemplo, madeira, né? Quase sempre é madeira. Madeira é uma fonte não renovável, então vai liberando ali, né, o CO2 para a atmosfera, né? Mas nada comparado com a quantidade de frotas de carro que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, não tem nem compara. Então agora também trouxe uma pequena animação de uma locomotiva a vapor. Olha que coisa mais linda, velho. Ó, aqui de amarelinho aqui, ó, é o gás amarelo com muita energia entrando e empurrou o pistão. Aí ele perde energia. Quando ele perde energia, ele fica branquinho, aí vai ser liberado para cá, ó. E, gente, e olha a inteligência do homem. Isso eu tô falando antes de 1800, cara. E eles colocaram uma válvulazinha aqui, ó. Olha só onde que eu tô com o mouse aqui, ó. Para ficar fechando e abrindo a válvula que entra o gás e a válvula que sai o gás. Então, quando tá... Quer ver? Pera aí. Ó, agora, neste momento, ó, abriu, tá vendo? Aí agora, quando esse cara vem para cá, ó, fecha o outro e abre o outro. E então, fica o tempo todo bem controlado através do movimento do trem, a entrada e a saída de gás. A entrada e a saída de gás. Pronto, é isso.
Muito bem, então agora essas foram as locomotivas, né? Agora que eu falei das locomotivas, eu vou falar das termoelétricas. As termoelétricas é essas usinas que geram energia elétrica, só que através do calor também. Aqui no Brasil, né, predomina hidrelétrica, tem algumas usinas eólicas e também, né, duas termonuclear, né, lá em Angra 1 e Angra 2. Pronto. Termoelétrica, que eu saiba, não tem no Brasil, né? Muito utilizada nos Estados Unidos e na China. Inclusive, isso aqui libera um dióxido de carbono cabuloso para a atmosfera. E como é que funciona isso aqui, ó, a termoelétrica? Mesmo esquema. Coloca um combustível aqui, costuma ser um carvão, vegetal, carvão mineral. É um carvão mineral, que é um minério mesmo, tipo, que deriva lá do... É tipo um petróleo, só que o petróleo que a gente conhece, né, ele deriva de animais pré-históricos. Já o carvão mineral, ele deriva de plantas. Então é o fóssil de uma planta, né? Não chega a ser um fóssil, né? É essa reação química que veio de uma planta depois de muitos e muitos, milhares e milhares de anos ali, né, soterrada. Então vai gerar um carvão mineral. Esse carvão mineral, ele demora para pegar fogo, mas depois que ele pega fogo, cara, ele demora demais para apagar, muito mesmo. Então você vai ter uma fonte de calor aqui por muito tempo. O problema é que essa fonte de calor vai estar liberando, né, dióxido de carbono para a atmosfera. E aí essa água aqui, ó, vai aquecer, vai chegar aqui, vai empurrar esse pistão, e esse empurrar esse pistão aqui, ó, vai fazer aqui girar. Ao fazer aqui girar, aqui também gira, e aí diante disso, esse movimento aqui, ó, vai estar acoplado a um gerador de energia, e um gerador de energia precisa de quê? Precisa de eletricidade. Precisa de movimento para gerar eletricidade. E aí esse movimento aqui, curiosidade, eu não vou explorar muito isso aqui agora não. Esse movimento gera variação de fluxo magnético, e a variação de fluxo magnético gera corrente elétrica, que vai ser distribuída instantaneamente. Talvez também, vamos ver, eu faço uma live de indução eletromagnética, que é um assunto que eu gosto muito. Entendidos? Então esse é um outro exemplo, né, de máquinas térmicas. Então tudo que é calor, que gera movimento, é uma máquina térmica. Então eu já falei para vocês, né, a máquina de James Watt, que é a primeira, utilizada para retirar a água de cisterna. Depois eu falei das máquinas na indústria têxtil, que deu um boom na Revolução Industrial. Falei para vocês das locomotivas a vapor, que é os trem de ferro, né, Maria Fumaça também chamada. Falei agora das termoelétricas e agora a última máquina térmica. Essa máquina térmica aqui é a que está, né, em nosso... que predominou, né? Eu acho que tem mais esse tipo de máquinas térmicas do que a população aqui no Brasil, né? Que é o famoso carro, né? Então vou falar para vocês agora do motor de combustão, que foi inventado por Otto, então por isso que também é chamado de ciclo de Otto. Então, ó, projetei para vocês, ó. Olha que legal, ó. Esse aqui é um motor só que eu estou mostrando o motor, né, em momentos diferentes. Então tem vários momentos diferentes aqui mostrando como é que funciona alguns tempos do motor. Maria Tereza, professor, voltei aqui fazendo um trabalho sobre termodinâmica em grupo para a escola. Precisa de ter experimentos. Qual seria para a segunda lei da termodinâmica? Dá uma ideia aqui, qualquer coisa você faz isso, leva isso para a sua escola. Pega uma panela de pressão, e ou você filma, né? Ou você faz algum dispositivo parecido ali, né? Um objeto que você pode fazer uma pressão ali e um objeto lá em cima que pode girar. Mas a panela de pressão, olha só que legal, ó. Você coloca água e aquece. Aí o vapor de água, ele vai começar a movimentar a válvulazinha da panela de pressão, correto? Mas isso é uma ideia, tá bom? Você não precisa fazer isso, uma ideia. Então esse movimento da válvulazinha da panela de pressão, ele é o seguinte, ele é o movimento. Então, olha só, o calor se transformou em movimento. Aí você pode fazer o seguinte, você pode enrolar uma linha ali naquela válvulazinha que vai girando, você coloca uma linha ali que ela vai enrolando. Então, um exemplo de uma máquina térmica bem simples, hein? Bem rudimentar aí no nosso dia a dia. Então é essa. Agora, eu acho que essa parte interessa muita gente, né? Que é muito bacana essa questão de motor de um carro. Vamos lá, ó. Primeira coisinha. Isso aqui, ó, tem alguns nomes aqui. Ó. Isso aqui é uma válvula chamada válvula de admissão. Aqui é chamado de válvula de escape. Aqui no meio tem uma vela.
aqui tem um pistão e aqui, né, tem um virabrequim, que é aquela famosa coisa que faz o movimento de vai e vem se transformar em movimento rotacional. Eu quero que você perceba o seguinte, ó. Quando essa válvula de admissão é aberta e começa a entrar um vapor de gás, muito obrigado. Quando essa válvula é aberta e entra aqui, ó, um vapor de gás, o que vai acontecer? Esse vapor que está entrando aqui, eu empurro esse pistão para baixo. E eu empurro esse pistão para baixo, aqui vai dar uma volta. Quando aqui estiver completando uma volta e o gás começa a ser comprimido, essa válvulazinha aqui ela é fechada. E aí a gente vai entrar nessa parte aqui, ó, que a gente chama de segundo tempo de um ciclo de um motor. Então, nesse momento aqui, perceba que esse gás que está aqui dentro, ó, ele está sendo comprimido. Ah, e curiosidade, aqui dentro desse gás é que entra o combustível, né? Um pouquinho de gasolina, ou um pouquinho de álcool, ou um pouquinho de diesel, é nesse momento aqui. E aí, quando entra nessa parte aqui, que é a famosa compressão, aqui esse gás vai estar muito comprimido e instantaneamente a isso, essa velazinha aqui, ó, que ela é controlada pelo sistema elétrico do carro, né? O carro tem uma parte que é elétrica lá, abastecido pela bateria. Vai mandar uma faíscazinha, vai mandar uma corrente elétrica aqui para a vela, e essa vela vai soltar uma faísca. Faísca é uma centelha de fogo, né? Igual um fósforozinho, quando você passa assim e ele não acende, sabe aquela faíscazinha que dá? Aí vai soltar uma centelha. Essa centelha é o suficiente para causar uma explosão do gás. Então a gente entra no terceiro tempo, que é a explosão. E junto com a explosão, o gás vai expandir. E aí essa expansão do gás aqui, ó, empurra o pistão para baixo novamente. E quando aqui está dando uma outra volta, essa válvulazinha aqui da direita, ela é aberta. E ao ser aberta, esse gás aqui, ó, ele vai sair pelo cano de descarga. Entenderam a ideia? Então é isso que acontece. Então, para ficar mais claro ainda, vou mostrar para vocês um vídeo aqui para você entender bem como é que funciona, né, o ciclo de Otto. Eu adoro esse videozinho aqui, ele é bem ilustrativo. O áudio vai ser o meu, viu, gente? Deixa eu ver se aparecendo para vocês. Ô, gente, ó, então é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui agora, vou colocar no ponto certinho ali, ó, que é o seguinte. Isso aqui é a máquina de James Watt, uma máquina de James, que é um motor de um carro. Tenta entender esse motor de um carro aqui comigo, ó. De acordo com o que eu falando, eu vou comentando aqui com vocês para ficar bem claro, tá bom? Ó, isso aqui é um motor de um carro e ele vai te mostrar como é que funciona os 4 tempos. O primeiro tempo é quando a válvula de admissão é aberta, né? Igual vocês estão vendo aí nesse momento, ó. Opa! Caramba! Então, ó, a válvula de admissão ela foi aberta e agora, olha só, é o primeiro tempo, é a admissão do gás. Aí agora é o segundo tempo, né? Deu uma volta e comprimiu o gás. Então, o segundo tempo do motor é a compressão. Então, vamos lá, primeiro tempo, admissão, entrada. Segundo tempo, compressão, né? Deu uma volta, comprimiu o gás. Aí agora que comprimiu o gás, aquela velazinha ali, ó, no meio, vai soltar uma faísca. Então, vai soltar uma faísca. Essa faísca causou explosão, tá vendo? E aí fez girar novamente aqui. Esse é o terceiro tempo, explosão junto com a expansão. Agora, essa válvulazinha aqui da esquerda, da direita, né? Ela é aberta e aí vai sair, né, a fumaça lá, o cara tá tossindo. Só que isso acontece de maneira muito rápida, é muito rápida mesmo. Entra, comprime, explode, sai, o tempo todo muito rápido. Isso aqui vai estar acoplado ao eixo da roda e isso aqui que faz os carros se movimentar da maneira que a gente conhece. Entenderam a ideia? Então, essa ilustração aqui é muito boa, né, para a gente entender bem a máquina, o ciclo de Otto, né? Então, agora se eu voltar aqui, fica mais claro ainda, tá vendo? Ó, primeiro tempo de um motor de um carro, a admissão, tá entrando aqui, ó. Segundo tempo do motor de um carro é quando aqui dá uma volta completa e vai sofrer uma compressão, pronto. Terceiro tempo é quando aqui ocorre uma explosão. Quarto tempo é quando esse gás aqui, ó, ele vai para o cano de descarga, né? Ali, sai pelo cano de descarga. Isso aqui que é a poluição, né? Que também é dióxido de carbono. Entendidos? Pronto. Agora vamos entrar, né, no Enem aí, vamos fazer uma questão do Enem aí. Olha que questão doida, cara. Questão doida demais essa aqui.
Então você vai perceber que o que eu estou passando para vocês hoje faz parte, né? É um dos métodos, é um dos conhecimentos para chegar em 12 de 15 em física no Enem. Vamos nessa questão todo mundo junto? Ó, só ver ali o que está rolando. Prof, a aula é sobre a primeira ou segunda lei. Desculpa, é que cheguei agora. O título do vídeo está falando que a segunda lei, já sua tela diz que é sobre a primeira. Olha só! Ô Maria Luísa, obrigado. Eu não tinha visto esse erro. Eu fui lá, coloquei. Eu queria ter colocado a segunda lei, mas só coloquei a primeira. Obrigado. Eu vou até escrever aqui, ó. Segunda lei. Tá bom, gente? Tá estudando. Muito obrigado aí por ter olhado se esse detalhe passou despercebido por mim aí. Eu acho que a capa ficou correta, né? Eu acho que a capa principal ficou correta. Nossa, que vacilo que eu dei, né? Valeu aí. Vamos lá fazer a questão aí, ó. Não sei se estão conseguindo ouvir direitinho. Ouvir não, né? Ler direitinho aí que tá aí. É o seguinte, ó. O motor de combustão interna, utilizado no transporte de pessoas e cargas, é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas: admissão, compressão, explosão junto com expansão, né? Que o gás explode e expande. E escape, né? Que é o escapamento do gás. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume. Nos motores a gasolina, a mistura ar-combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. O terceiro tempo, já sabem já, né? Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? Então, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Aí, o que você vai ter que fazer agora? Você tem que entender o ciclo que eu acabei de mostrar para vocês, né? Os 4 tempos de um motor, e trazer para cá, interpretar aqui, né? De maneira coerente, para fazer sentido aí num gráfico, ó, que é pressão por volume. Tudo começa aqui, né? A admissão, a setinha aqui, ó. A admissão, ó, do gás entrando. E aí, quando entra a admissão, você lembra que o gás, o cilindro lá, vai aumentando o volume? Curiosidade, deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse cilindro, isso aqui é um cilindro, ó, isso que a gente chama de cilindro. Quando o carro é 1.0, significa que isso aqui é de 1 litro. 1.0 é de 1 litro. 1.6, então é de 1 litro e 600 ml. Então um carro que é de 2.0. Opa, gasta muito, mas anda muito, né? Então esse cilindro aqui, ó, é de 2 litros. Então, talvez muitos aí não saibam disso, né? Mas quando fala 1.0, é o volume do cilindro de um carro, que é isso aqui, tá bom? E olha só, quando entra a admissão, ó, o volume tá aumentando aqui, ó, tá vendo? Então, ó, vamos lá, vamos fazer a questão aqui, ó. Então, aqui, ó, aumentando o volume, ó. Aumentou o volume. Aí depois que dá uma volta, o gás começa a ser comprimido. Ó, o gás sendo comprimido aqui, ó. De C até chegar no ponto D, tá vendo? Aí depois, o que acontece aqui em D para que ele sofra uma expansão aqui, ó? Quer dizer, né, o que acontece aqui em C, foi mal, ó, ele tá em B, aí ele sofreu uma compressão, sofreu essa compressão aqui, está comprimido. O que acontece no momento em que o gás está comprimido aqui em C, ó, dá uma olhada aqui, ó, ó o gás comprimido aqui em C, tá vendo, ó? Ele foi sendo comprimido até chegar a ficar muito comprimido aqui. Quando ele fica muito comprimido, nesse momento aqui no ponto C, ó, é que ocorre a explosão, que é o terceiro tempo. Era só você imaginar também aqui, ó, primeiro tempo, né, a admissão, que é de A para B. Segundo tempo, né, de B para C, é a compressão do gás, tá vendo? O gás sendo comprimido. Aqui em C vai rolar a explosão, e assim que ocorre a explosão, até em D, vai rolar a expansão do gás. Então, essa explosão barra expansão é o terceiro tempo. E aqui no ponto E, ó, EBA, tá vendo? É o escapamento do gás, ó. Aí o gás escapando, ó, por onde entrou. Então é isso. Então, eu acho que ficou bem claro, então, né, para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica. No ponto C. Porque é a partir depois que ele ocorre uma compressão que é explodido. Isso aqui é Enem. Isso aqui é Enem. Questão do Enem. Se a gente colocar aqui, deixa eu olhar aqui no meu celular aqui, ó. Eu te falo agora de que ano que ela é. Espera aí. Porque às vezes o aluno fala assim, professor, pra que isso aí? Não cai no vestibular. Não cai não. Quer acertar 12 de 15 em física no Enem, cara, tem que saber essas coisinhas aí. O motor de combustão. Vamos ver.
Enem 2016, PPL, tá bom? 2016 essa questãozinha aí, tá aí. Então Enem 2016. Vou até depois deixar aí para situar, né, as pessoas de onde que é. Tá acabando, né? Agora que eu te mostrei o que é uma máquina térmica, né? O contexto histórico, o ciclo de Otto. O ciclo de Otto ele está relacionado ao motor de um carro, né? Ao motor de um carro. Fiz uma questão do Enem. Agora vamos para a parte final aí, né? Te mostrar como é que é representada uma máquina térmica. Uma máquina térmica é representada da seguinte maneira. Tem uma fonte quente. Quem que é essa fonte quente? É aquela fonte de calor, né? O combustível ali. Aí vai ter um calor recebido. Esse calor recebido vai chegar aqui na máquina térmica, né, que no caso é o cilindro do carro, ou aquela coisa que fica movimentando. Tá dando um relâmpago muito grande aqui, nossa senhora. E aí, a máquina térmica é aquela região que está se movimentando, né, aquele cilindro ali, ó, que se movimenta o tempo todo. Aí gera trabalho. Então, o trabalho é o movimento da máquina térmica, tá bom? Então, esse aqui, ó. Só que nem todo calor recebido é transformado em trabalho. Sempre vai ter um calor que vai ser perdido, né? Que é aquele calor que sai lá pelo cano de descarga. E também aquela fumaça que sai pelo cano de descarga, ela sai quente ainda. Então, um calorzinho que está saindo ali. E sem falar, né? É tão óbvio que o calor não é completamente convertido em trabalho, que qualquer máquina térmica que você pega, quando você encosta a mão, você vai perceber que ela está quente. Ou seja, aquilo que está esquentando a máquina térmica é o calor que está sendo perdido. Portanto, que tem que ter água no carro exatamente para poder refrigerar o motor, porque senão o motor vai fundir. Né? O que é um motor fundir? É as peças lá dentro derreter e fundir um no outro. Né? Derreteu e juntou um com o outro. Então isso é a fusão, né, dos componentes que está dentro lá do cilindro de um motor. Então perceba o seguinte, ó, o calor recebido, que é o Q1, ele tem duas funções. Parte gera trabalho e parte é perdido. Então, Q1 é igual a Q2 mais trabalho. Pronto. Então, diante disso aqui, você consegue achar o trabalho, né, que um carro tá tendo. O trabalho é o movimento que ele tem, é a energia cinética que ele tem. Então, a energia cinética do carro é só você pegar o calor de 1 menos o calor de 2. O calor que ele recebeu menos o calor que ele perdeu. Imagina, vamos pegar o número aí, ó. Imagina que o carro recebeu, deixa eu ver um valor numérico. Ele recebeu, sei lá, vou inventar um valor numérico, 500 joules de energia, de calor. Ele perdeu 300. Então, se você fizer 500 menos 300, 200. Então, 200 joules é o trabalho, né, relativo ao movimento do carro, tá bom? E aqui a gente consegue achar até o rendimento de um carro, né? Ah, um carro tem um rendimento bom ou ruim? O que é um rendimento? Rendimento é o seguinte, ó, olha só como é que essa fórmula vai fazer sentido para vocês. Vamos pegar um carro de referência que vai ficar bem claro, ó. Quando um carro tem um rendimento bom, significa que ele anda muito, ou seja, tem um trabalho grande. Ah, verdade, né? Pô, trabalho grande é um carro andar muito. Exato, o carro anda muito. Né? Que a função de um carro é transformar em movimento, andar. Então, beleza. Só que o melhor é quando o carro gasta pouco combustível, né? O combustível vem do calor recebido. O calor vem lá da combustão do combustível. Então, se o carro gasta pouco, o rendimento é alto. Então, por isso que você coloca, ó, é o trabalho dividido pelo calor total. Pronto. Né? Então, se você pega o que é útil, que é o trabalho, e divide pelo total, que é o Q1, que é o calor recebido, você tem um rendimento. E aí você vai encontrar essa fórmula nos livros, escrita assim, ó, dessa maneira. Ah, professor, por que ela é escrita assim? É por causa, eu particularmente não decoro essa fórmula, não vejo necessidade. Eu só uso essa primeira fórmula aqui, ó. Rendimento é trabalho sobre calor recebido. Rendimento é o trabalho sobre calor recebido. Perfeito. Aí, bom, só que muitas pessoas sabem que os livros mostram que trabalha Q1 menos o Q2, aí substitui aqui, ó. Então fica Q1 menos Q2 dividido por Q1. Aí você corta Q1 com Q1, vai dar 1 menos Q2 sobre Q1, entendeu? Então é simplesmente isso. É porque isso aqui, ó, fica Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Q1 sobre Q1 é 1, menos Q2 sobre Q1. Aí vai ter essa fórmula aqui também. Então tem duas formas para você encontrar o rendimento de uma máquina térmica. Então isso é máquina térmica. Eu acabei neste momento de falar para vocês tudo de máquinas térmicas. Nessa barulheira cabulosa que está aqui. Da segunda lei da termodinâmica. Mas acontece o seguinte. Ai, professor, agora chegou na metade da live? Não. A live acaba agora em 2 minutos.
A partir do momento que você entende o que é máquina térmica, entender a segunda lei da termodinâmica é a coisa mais fácil do mundo. A segunda lei da termodinâmica é isso aqui, ó. É só te falar que é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, possua 100% de rendimento. Ou seja, converta todo o calor em trabalho. Então, é impossível ter uma máquina assim, ó. Pega a fonte quente, aí vai mandar o calor aqui, calor recebido, e todo o calor que chega aqui, ó, vai ser transformado em trabalho. Isso aqui é impossível. Então, pronto. A segunda lei da termodinâmica é só isso. É saber que é impossível construir uma máquina térmica com 100% de rendimento. Só que para ficar claro a segunda lei da termodinâmica, tem que estar claro na mente de vocês o que é uma máquina térmica. Eu lembro que meu professor só chegava, na minha época de pré-vestibulando, só falou assim, ó, a segunda lei da termodinâmica, e falou, é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, possua 100% de rendimento, ou seja, converter todo o calor do trabalho. Eu pensei assim, e aí, o que é uma máquina térmica? Aí ele falava assim, máquina térmica é um dispositivo que pega calor e transforma em trabalho mecânico. Velho, não faz sentido para mim isso. Eu estou tentando aprender física, não faz sentido. Então essa é toda a minha preocupação, né? Igual as pessoas que estão me acompanhando nas lives há mais tempos aí, a Anitta, o Liedson, né? A galera que está sempre comigo aí, o Manuel, que deu uma sumida agora esse tempo aí, o Manuel, mas a galera que está sempre todas as lives comigo, a Juliana, fala, velho, tipo assim, não, eu consigo entender com você física, não, com você a física fica palpável, mas o motivo tá aí. Eu passei por essas dores que muitos alunos passam, sabe? Talvez você esteja num nível maior, mas eu tinha, tipo assim, eu dava vontade de chorar quando eu tava vendo, quando eu tava tentando aprender física. E por isso o motivo dessa live, né? Mostrando o contexto histórico por trás de uma máquina térmica. Mostrei para você, né, até uma pequena animaçãozinha para você entender até o ciclo de Otto, que é um motor de combustão, que é o nosso carro atual. E agora, só agora, neste momento, para finalizar com vocês aí, ó, falando da segunda lei da termodinâmica. E olha só, acabou. Agora é refrigeradores. Mas refrigeradores pode ser um assunto, né, para uma outra live. Entendidos? Muito bem, muito bem, muito bem. Foi um pouco aqui na base do sacrifício essa live de hoje. Não foi muito fácil, não. Até por causa da minha voz. Muito, muito, muito obrigado aí pela participação. Espero que tenha gostado aí deste conteúdo, né? Ah, Marcela perguntando, qual a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, ela mostra como que a energia se conserva em sistemas térmicos. Sistemas térmicos é onde tem um gás e está rolando troca de calor, variação de temperatura. E a primeira lei da termodinâmica, ela fala, né, que todo o calor que eu forneço para um sistema é convertido em trabalho mais variação da energia interna. Então é basicamente uma fórmula. Calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Só que, novamente, se eu falar só assim para você, é a mesma coisa de você me perguntar qual que é a segunda lei da termodinâmica. Eu vou e falo, é impossível construir uma máquina térmica com 100% de rendimento. Fica um pouco vago, sabe? Então, o legal é eu mostrar essa primeira lei da termodinâmica através de uma aula para você, né? Porque aí eu faço todo um contexto histórico, eu mostro todas as energias que tem no gás, mostro as aplicações, né? Igual da aerosol, de uma bomba de encher um pneu de bicicleta, igual eu gosto de mostrar, e aí vai fazer sentido demais a primeira lei da termodinâmica. Mas é isso, você perguntou, é isso. Todo o calor que eu forneço para um sistema é convertido em trabalho e variação da energia interna. É isso. Também estou achando a física bem mais fácil com você ensinando, obrigado demais. Que bom, Marcela. Que bom, Lívia, que aprendeu. A primeira lei é a conservação da energia em sistemas térmicos. Show de bola, Maria Luísa. Exatamente. Bacana demais. Ô, gente, então, muito obrigado aí. Obrigado aí pela participação de todos. Boa noite a todo mundo. Bons estudos.